a característica estrutural que vai resultar no aspecto visual da edificação, né? Por que que o aço ele é tão mais esbelto do que o concreto? Ele aparenta ser mais clean, aparenta ter uma silhueta bem menor, né? Bem mais fino, uma leveza maior que combina tanto assim com o vidro. Bem, a priori, a questão da densidade, tá? A densidade do material, ela influencia muito no consumo desse material no uso em uma estrutura. Então, se você parar para pensar que o aço estrutural, né, o aço comum, vamos dizer o ASTM36, ele é um aço que ele tem ali um peso específico que gira em torno de 7,5 toneladas por metro cúbico. Comparando com o concreto armado, que chega ali a 2 toneladas e meia apenas, né? Então é mais de duas vezes, quase três vezes o peso, a densidade do concreto. Então o aço é muito mais denso do que o concreto e isso vai resultar em uma resistência maior. Sendo mais resistente, ele vai consumir menos material para vencer o mesmo vão com as mesmas características de carga. Aí, nesse aspecto, eu tenho uma silhueta, eu tenho um elemento muito mais fino, um elemento muito mais clean, tá certo? Então, consumo menor de material devido à alta resistência do aço, tá? Isso também gera uma questão física muito interessante, que é a redução de peso. O peso de uma estrutura de aço, no geral, é bem mais reduzida do que uma estrutura de concreto, ok? Isso traz algumas consequências positivas e outras negativas. Quais são as consequências positivas da redução de peso? Eu tenho um consumo de fundação, né, um consumo de materiais na fundação muito menor. Eu economizo nas fundações. Já a questão negativa seria basicamente quando você tem ali a incidência de ações laterais nessa edificação. O aço, por ser mais leve, ele causa ali uma instabilidade dependendo da volumetria, da relação base-altura da edificação. A incidência do vento em estruturas leves é bem mais preocupante, deve ser muito mais bem elaborada, bem mais trabalhada, bem mais estudada do que uma estrutura um pouco mais pesada, onde o peso próprio dela acrescenta um nível a mais de estabilidade da edificação. Então, como nós vimos naquele exemplo da Ponte Tacoma, qual foi o grande problema da Ponte Tacoma, né? Foi a falta de estudo que, com certeza, o aumento de carga, o aumento de peso na estrutura da ponte poderia resolver, né? Poderia ter evitado aquele colapso. Então, a ressonância do vento, em uma situação de grande ventania, causou a ruptura da ponte, né? Então, devido a isso, estrutura de aço. Ah, Paulo, quer dizer que quando eu tenho esses prédios gigantescos aí mundo afora, eu tenho. O pessoal coloca mais peso para estabilizar o prédio? Não, pessoal, tem ordens de grandeza em que você adicionar peso na estrutura não é a solução, tá? A solução, muitas vezes, é você fazer um sistema de, como eu falei já, né? Um núcleo central de concreto, tá? Que vai dar estabilidade lateral para essas estruturas de aço, né? Então, a estrutura primeiramente, ela é de aço, porém ela possui alguns elementos de concreto onde necessita, tá? E aí, Paulo, então é só eu ficar adicionando peso nesse núcleo? Não, o núcleo tem que ser funcional, tá? Se por um acaso for verificada com as simulações computacionais, túneis de vento, etc., uma necessidade de mais peso, não é adicionado mais peso na estrutura. Na verdade, é feito um tipo de proteção vertical, proteção desse núcleo de concreto, tá? E aí é como se eu estivesse grampeando esse núcleo no solo e comprimindo mais ele para que ele fique mais estável, tá? Até no próprio vídeo lá que eu mostrei, que eu pedi para vocês assistirem, ele mostra bem essa solução. É feita a proteção em cada vez que eles vão subindo, concretando o núcleo,
né? Em alguns espaços são feitas as proteções, fazendo, vamos dizer assim, a compressão excessiva desse núcleo para que ele fique mais comprimido e reduza a flexão. É o mesmo princípio lá de proteção, só que na vertical, ao invés de na horizontal. Você estrutura bem esse núcleo para ele ficar no chão, né? Você vai protendendo verticalmente para que ele fique fincado no chão. E aí as flexões que porventura poderiam surgir, gerando alguns locais de tração, né, são eliminados devido a essa proteção, tá bom? Então, já começando a falar sobre alguns aspectos aí da estrutura de aço. Então, anotem aí, o aço, ele é mais leve devido à elevada densidade que ele possui. E esse fato de ser mais leve deve ser considerado nos cálculos de estabilidade. Em edificações verticais, né, muito altas, isso pode se tornar um problema, tá bom? Lembrem-se disso. Vamos falar aqui de vantagens daqui a pouco. Vamos primeiro dar uma olhada aqui, ó, nessa. Vamos dar uma olhada aqui nessa casa aqui, ó. Confirma aí, por favor. Tá todo mundo vendo aqui uma casa com estrutura de aço? Sim, não, talvez, ok. Tá todo mundo aí vendo a casa agora, ó? Casa de aço, reunião do Google Meets, beleza. Vamos lá, então essa casa aqui, pessoal, é da Renata Krumer, tá? Eu uso essa arquiteta, eu uso os projetos dessa arquiteta como referência quando eu falo de aço, porque ela trabalha nessa linha lá em São Paulo, nessa linha de estrutura de aço, tá? Não só, não trabalha só com isso, mas é um dos, vamos dizer assim, carro-chefe dela. Essa casa ela é uma estrutura de aço. Eu quero que vocês entendam que como os perfis de aço já são trabalhados com uma forma diferenciada, né, que não são de alma cheia, eles são perfil IH ou um T. Então, a disponibilidade no mercado desses perfis faz com que a utilização deles traga um aspecto mais de estrutura aparente, porque você visualiza a estrutura na composição arquitetônica, tá bom? Então, quando uma casa ela é de aço, geralmente, né, é óbvio, é meio complicado dizer que é sempre, mas geralmente, na grande maioria das vezes, você vai notar isso logo de cara, porque a volumetria vai estar influenciada por essa solução estrutural, por essa possibilidade estrutural, tá? Então, uma estrutura de estrutura metálica, ela não necessariamente tem que ser toda de metal. Ela vai utilizar vários elementos, vários outros materiais, e aí é que vem a preocupação, tá? Estrutura de aço, muita gente subdimensiona a estrutura de aço, e aí ela não vai cair, ok, mas ela vai causar algumas deformações excessivas. E devido à pluralidade de materiais na mesma arquitetura, essas deformações excessivas podem não ser absorvidas por outros materiais. E aí acontece o que é mais comum, né? Que é você ter uma estrutura de aço que foi subdimensionada e com a alvenaria em cima, por exemplo, os materiais deformam diferente, a alvenaria trinca ou sela devido às variações de temperatura e vibrações da estrutura metálica. Então tem que se ter muito cuidado com isso. E quando você dimensiona um projeto de estrutura metálica para, vamos dizer assim, atender todos esses critérios, ela realmente fica cara, porque os perfis de aço ficam com chapas mais grossas, são estruturas bem mais robustas, tá? E como o aço ele é bem no mercado é bem que tratado por quilo, né? Ele é vendido por quilo até. Nós temos aí o aumento da espessura da chapa, aumenta o peso, consequentemente, preço também. Então vejam que nessa casa aqui
ela utiliza estrutura de aço e isso já é notado logo de cara, tá bom? Eu tenho aqui os perfis, ó, delimitando cada pavimento, são as estruturas, são as vigas, os elementos horizontais que estão segurando a estrutura, elementos verticais também. E quando você utiliza estruturas de aço na composição arquitetônica, você realmente já pressupõe que você vai utilizar essa estrutura de aço aparente, que é muito difícil, é muito chato até você conseguir vedar uma estrutura metálica. O uso da estrutura metálica só se, vamos dizer assim, se justifica se você mostrar ela na arquitetura, na ambientação, tá bom? Então, você geralmente você tem os elementos de aço verticais, né, pilares e horizontais, você tem esses elementos destacados, pintados de uma cor diferente. Pode ser marrom, pode ser vermelho, né, um vermelho mais amarronzado, pode ser cinza, que é muito melhor com bom gosto, né? Pode ser verde, né? Então você tem várias possibilidades aí do uso de cores para destacar a estrutura metálica, ok? Vamos continuar aqui, ó. Aqui eu tenho um processo construtivo. Bom, pessoal, eu já falei sobre pré-moldados com vocês, tá? Em, em sala de aula ainda, né? Nós estávamos em sala de aula, eu falei sobre estruturas pré-moldadas. Pessoal, estrutura pré-moldada, ela tem uma característica de montagem, né? O canteiro de obras não é mais construtivo, é montagem, basicamente. Existe uma etapa de montagem. Do mesmo jeito aqui, tá? Em estruturas de aço, você é como se tivessem vários pré-moldados, né? Se for comparar com concreto, e que você faz a montagem no local. É muito mais rápido do que estruturas de concreto, ok? E você tem aqui a possibilidade de utilização de equipamentos que vão dar maior agilidade na montagem, né? Então você bota um guindaste, é óbvio que isso não é barato, você bota um guindaste e a execução da obra é muito mais rápida, tá? Então vocês podem ver aí, ó, é uma obra muito mais limpa e muito rápida mesmo, tá? Então aí vocês estão vendo o muro de contenção sendo concretado, uns pilares na parte do solo ali já sendo feitos e com alguns chumbadores. Se vocês deram uma olhada na cabeça desses pilares, tem uns chumbadores que têm a função de suportar o peso dos pilares de aço. Não é comum, pessoal, você colocar a estrutura de aço enterrada, tá? Então, por exemplo, se aqui, ó, atrás dessa contenção, vai ficar tudo sob o solo, então daqui para baixo é concreto, tá aqui a forma, ó, sendo concretada, vai ser concretada. Daqui para baixo é concreto e daqui para cima já não é mais enterrado. Aí é que eu boto a estrutura de aço, tá bom? Então é uma particularidade aí, você não enterra a estrutura de aço. Na grande maioria das vezes, as estruturas de aço, elas têm ali uma sobreposição do nível do solo de no mínimo 20 centímetros, tá? Você faz um assentamento de viga para evitar o apoio direto sobre contato com o solo, tá bom? Daqui a pouco eu explico por quê. Então aqui vocês estão vendo, ó, vários perfis já prontos, né, já pré-tratados para fazer a conexão. Tá aqui, o tipo de ligação pode ser parafusada ou pode ser soldada, ok? Vocês estão vendo aqui que essa viga externa, ó, essa viga externa aqui, ela é mais baixa do que a viga interna. Isso aqui é um detalhe importante, é para passar o forro, ok? Tem muito projetista que deixa esse nível aqui e na hora da obra tem que dar uma solução, tem que dar uma solução para o forro passar, né? Então tem que ter uma observação sobre isso. Tá aqui mais fotos sobre a montagem, ó, esqueleto sendo montado aqui. Olha aqui no final como é que fica, tá? É realmente uma gaiola, ok? E depois começa a parte das obras, vamos dizer assim, a parte da obra que faz os materiais normais, né? Então você tem aqui estrutura de aço, mas a laje ela é
comum, convencional, entre aspas, de concreto, tá bom? É uma laje leve, ó, com trilhos com enchimentos de isopor, mas é uma laje leve, tudo bem? Então, eu posso usar a estrutura de aço com estrutura de concreto, alvenarias de tijolo? Posso sim, tá? Desde que a estrutura de concreto esteja, desculpa, de aço esteja dimensionada para não possuir, não permitir vibrações excessivas, que isso causa muito problema de fissuração, tá? De patologias pequenas, infiltração, aí depois vem a parte de devido a essas fissuras, as infiltrações acontecem, as dilatações excessivas, quando vai mudando a temperatura, tem estralos, né, ao longo do dia. Então, é igual a geladeira da gente, né? Já ouviram geladeira estralar de uma vez, né? E assustar você ali. 10 horas da noite, 9 horas da noite, tá lá o bicho estralando. Meio-dia também tá lá estralando. Isso é variação de temperatura, tem muitos materiais diferentes ali, temperaturas externas muito diferentes das temperaturas internas e causa esses estalos, essas dilatações aí, tá? Se dá para ver aqui, pessoal, tem alguns locais que eu tenho perfis na diagonal. Isso aqui é o chamado contraventamento, tá? É para fazer a estrutura ficar mais rígida devido para reforçar as ligações, tá bom? Quando as ligações não são suficientes, não são engastadas, suficientes para manter a estabilidade da estrutura, você usa alguns elementos na diagonal. Pode ser perfis rígidos assim, podem ser cabos de aço, como aqui no fundo, ó, dá para ver o cabo de aço, ok? Então você tem aí o contraventamentos. Então, eu vou até deixar esse link aqui com vocês, para vocês lerem esse artigo, que ele é bem interessante sobre a estruturação de arquiteturas de aço, tá bom? Muito interessante e aqui é um site de confiança porque não é um blog, é como se fosse uma associação, né? É um centro de troca de experiências sobre a área de estruturas de aço, tá bom? Aqui alguns gráficos da arquiteta, né? Da parte de estudo aí de iluminação, ventilação e etc. Tá? Então aqui é o desenvolvimento do projeto. Aqui algumas imagens dela. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma estrutura de aço, mistura com vidro, tem muito vidro nessa casa, madeira, tá? Só que é revestimento, não é realmente estrutura de madeira, é revestimento. Eu tenho aqui revestimentos normais, né? Vamos dizer assim. Eu tenho porcelanato aqui numa fachada, ó. Isso é possível, sim, com algumas juntas de dilatação. Isso é muito possível, é tranquilo de fazer isso aqui, tá? Essa casa, provavelmente pelo PDDU do condomínio onde ela foi construída, ela precisou de um subsolo, tá? Para aproveitar melhor. Tem vários níveis aqui no terraço e vamos para a parte interna, tá? Bom, na parte interna, mais uma vez, o perfil ele fica à mostra. Então, é só para dar uma luz para vocês, se vocês forem pensar em fazer isso, tá? Não adianta você querer inserir parcialmente a texturização do aço na sua ambientação, na sua estrutura. Se você quer usar o aço como estruturação, como sistema estrutural de uma edificação, vai levar o pacote inteiro, tá? Vão ser soldas à amostra, parafusos à amostra, e você tem que dar soluções para isso. É possível dar soluções, sim. Quando você se influencia bastante, lê muita revista, vê esses projetos aqui, né? Se influencia bastante com as soluções que são dadas, vê o que está acontecendo lá fora. Por isso que eu pedi para vocês, naquele trabalho de estruturas aparentes, buscar arquiteturas importantes, arquiteturas que têm um certo peso aí na sociedade arquitetônica, né? Então, é por isso que eu preciso que vocês se influenciem. Vai ser um trabalho parecido com esse, o que eu vou fazer daqui a algumas aulas, ok? Vocês vão ter que buscar essas informações e vamos ter uma dinâmica aqui para que vocês falem. Então, o mínimo que eu espero é que mais gente fale do que da última vez, quando nós fomos falar sobre concreto aparente, ok?
Então tá aqui, ó, parafuso aparecendo, os perfis pintados de cores diferentes. Ela já usou um branco de fundo exatamente para destacar aqui as peças, né? Então é aquela coisa, se você tá usando esse negócio é para usar mesmo, não é para fingir que a casa foi estruturada de aço não, né? Então, clarabóia aqui, ó, com moldura de aço, ok? Revestimentos aqui, ó, na parede, ok? Escadas. Tá aqui o perfil aparecendo, o forro. Isso aqui é bem interessante, pessoal. O forro, ele foi erguido. Não tem nenhum tipo de... Ela tirou... tem uma reportagem que ela fala que ela tirou toda a parte de instalações, banheiros, da parte central da casa, para que ela pudesse elevar o forro e destacar as vigas. Isso aqui é uma coisa, vamos dizer assim, que para o concreto armado é impensável, né? Na verdade, você faz o contrário, você rebaixa o forro para poder esconder as vigas. Ela não, ela tirou todos os banheiros, toda a parte de instalações dessa área, né? Botou na periferia, em outros locais, para elevar o forro e destacar as vigas. Então veja aí que já é uma outra proposta completamente diferente. Ela absorveu o mesmo negócio. Tá aqui o contraventamento, ó, faz parte aqui da. O contraventamento está fazendo parte da ambientação, ok? Então, bem interessante. Aqui tem alvenaria na parte externa e um drywall aqui na parte interna, fazendo esse triângulo, porque se colocasse a alvenaria aqui nesse triângulo, ela ia trincar todinha, né, com a movimentação do metal. Então, o drywall ele resiste um pouco mais, ele não trinca tão fácil. Foi feito um revestimento de drywall aqui na frente, ó, de gesso acartonado. Aqui tem a estruturação dessa casa, tá? O piso em alguns locais é de madeira, não é porcelanato, é madeira mesmo, tá? Laminada. E tem algumas plantas aqui. Como é que como é que eu vejo uma planta dessa aqui? Eu vejo que essa arquiteta, sim, ela usa boas ferramentas de detalhamento, mas é óbvio que não adianta você usar a melhor ferramenta se você não souber usar ela, você não vai obter um bom resultado, né? Então, sim, ela tem uma boa ferramenta, mas ela usou a ferramenta de uma forma bem interessante para representar todos os níveis da casa, nível do terreno aqui representado em cada um dos pontos, né, para já identificar qual é o tamanho do corte que é feito e etc, tá bom? Então, esse é um projeto que eu gosto de compartilhar, porque é um projeto de uma arquiteta muito profissional, dá para ver que ela usou todo o seu conhecimento técnico, não só absorvido ali pelo conceito arquitetônico, mas também toda a parte técnica envolvida, né? Um sistema estrutural proposto muito bem trabalhado, e isso daqui não dá para se obter se você leva as disciplinas técnicas do curso de qualquer jeito, tá? Você tem que entender que cada disciplina dessas é um degrau. E quando você termina a faculdade, se você subiu esses degraus, se de forma firme, com passos firmes, você vai chegar muito mais alto. Você vai ter crescido muito mais e vai estar muito mais perto daquele profissional destacado no mercado, aquele profissional que realmente é referência, tá? Então, nesse site aqui tem outras residências, tá? Mas esse projeto aqui é realmente fora da curva de uma de um profissionalismo aí da parte da arquiteta muito interessante. E outra, ela não vai conseguir um resultado desse se ela estivesse trabalhando sozinha, tá bom? Então eu tenho sim a presença aqui de várias pessoas de outras áreas, engenheiros, técnicos, fornecedores e etc, tá? Tem a participação deles aqui, ok? Fechando parênteses, vamos voltar aqui então. Alguma pergunta? Para aprender, Ariadne, para se influenciar com essa leitura, tá? Aprender realmente como vocês devem se portar aí no ambiente de desenvolvimento de projetos diferenciados, como, por exemplo, estruturação em aço, tá bom? Então, vamos para as vantagens de estruturas de aço. O aço, pessoal, como a gente viu ali, ele é um material que ele é montado.
Então eu tenho uma facilidade muito grande de execução, se bem planejado. Tem que ser bem planejado. Se você escolhe um projeto adequado, bons materiais, um bom fornecedor e um bom executor, você tem ali um planejamento bacana e boas ferramentas de montagem, você tem uma rapidez na execução dessas estruturas. Essa rapidez na execução das estruturas remete a uma coisa muito importante: a redução de custos que são periódicos, aqueles custos que quanto mais tempo você passa em obra, mais eles ocorrem. Aluguel de infraestrutura para canteiro, aluguel de equipamentos, pagamento de funcionários, né? Cada mês a mais é um custo a mais, tá certo? Então, fiquem atentos a esse ganho. Quanto menos tempo eu executo, menos gasto eu tenho também. Então, a estrutura metálica, ela é projetada para fabricação industrial, né? Ela é projetada para fabricação industrial e seriada, de preferência levando a um menor tempo de fabricação e montagem. Os perfis de aço, eles não são inventados, não, tá? Tipo, eu não vou fazer um projeto, quando eu fazer um projeto de estrutura metálica, eu não vou fazer esse projeto com estrutura feita do zero, não. Eu não vou fazer um projeto de um perfil completamente diferente daquele que tem no mercado, né? Então, geralmente eu pego uma tabela de disponibilidade da ArcelorMittal, da Gerdau. Lá tem vários perfis padrões, com espessura de chapa padrão, com alma padrão, com mesa padrão e tudo mais. E aí a gente faz os cálculos e vê se aquele perfil é adequado. Se não for, passa para o próximo mais robusto. E aí a gente escolhe perfis que tem no mercado, tá? Então esses perfis eles são fabricados, mas o corte deles ele a fabricação ela é comum, né? Ela é fabricada para todo o Brasil nas siderúrgicas, porém os cortes são específicos para o projeto, ok? A confiabilidade do material, pessoal, quando eu faço uma concretagem numa obra ali na esquina, eu não, né? Quando um pedreiro faz uma concretagem de uma obra ali na esquina, existem vários fatores que envolvem a qualidade desse concreto. O grau técnico desse profissional, as condições climáticas, o tipo de forma que foi usado, o traço do concreto, a pureza dos materiais utilizados, como a areia e a água, qualidade do cimento, se o ferro foi montado corretamente. Então, eu tenho tanta variável que quando a gente vai calcular um projeto, quando a gente vai fazer um cálculo de um projeto, existe um coeficiente de segurança, óbvio. O coeficiente de segurança no concreto armado tem vários, mas gira em torno aí o principal de utilização é de 1,4, tá? Então eu majoro a carga em 1,4 ou minoro ali a resistência em 1,4, tanto faz. Ou seja, 40% de folga, tá bom? É por isso que tem um vídeo aí mostrando um prédio, um cara quebrando um pilar de uma varanda e o prédio não caiu, porque ainda ficou dentro desse coeficiente. Teve uma redistribuição de carga ali e, e esse coeficiente aí que segurou o prédio, mas nunca deve se fazer isso, tá bom? Nunca se deve mexer na estruturação de um prédio. Bem, e aí, quando eu vou para o aço, já tem uma coisa diferente. O que que é diferente? O aço é um material, os perfis de aço, né, os perfis I e tudo mais, são materiais que são fabricados dentro de uma siderúrgica. Siderúrgica é uma fábrica, vamos dizer assim. Ela tem níveis de tecnologia para garantir os padrões mínimos de resistência, de espessura, de qualidade do material que foram fabricados ali. Tem que seguir uma norma. Todo perfil, todo aço, ele recebe da fábrica, né, recebe um certificado de garantia desse aço, tá? Esse aço ele tem que estar compatível com as NBRs, tá bom? Então, o que que é mais seguro? Um material que é fabricado em todo canto do Brasil por várias pessoas diferentes, de maneiras diferentes, com cimentos diferentes, com traços diferentes, ou um material que é padronizado em fabricação, tem um ambiente fabril controlado para fazer a construção ou a fabricação dele. É óbvio que o aço é bem menos, tem um risco menor
o projetista, né? O projetista não tem assim que colocar grandes coeficientes de segurança, porque o material é muito mais específico, né? Ele é um material que foi construído em algum lugar, alguém se responsabiliza por essa manufatura. Então, já nos projetos de aço, a norma estipula que a gente tem que usar 15%. Então, olha a diferença de 40 para 15, tá? Então, só 15% de folga, tá? Ah, Paulo, é muito pouco. Não, não é, tá? Lembrando que isso é do material, tá? Não estou falando aí de coeficientes de segurança de aplicação de carros, tá? É o coeficiente de segurança do material. Quando eu tenho um limite máximo, aí eu vou trabalhar essa majoração de carga ou minoração de resistência do material quando eu já vou especificar fator de segurança do material, tá bom? Então, a confiabilidade do material é muito melhor, devido ao fato do material ser único e homogêneo, com limites de escoamento e ruptura, módulos de elasticidade bem definidos, além de ser uma estrutura fabricada e montada por profissionais qualificados, fabricada numa fábrica mesmo, né, numa siderúrgica com controle de qualidade ali, beleza? Maior limpeza da obra, eu mostrei para vocês. A obra é muito mais limpa, é seca, tá? Ao invés de eu direto estar com massa, rodando massa, gastando água, aquela sujeira, não. Então, eu sei que tem a extração do minério, né? Mas na obra, especificamente na obra, é uma obra bem mais ecológica, porque ela não gasta tanta água, não gera tanto resíduo assim, como se eu tivesse, por exemplo, fazendo com concreto armado, que ele está jogando forma no mato, etc. Tá bom? Ausência de entulho e escoramento de forma. Sim, tem isso, né? Não tem escoramento. No concreto, você espera 28 dias para poder o concreto curar. E no aço, não. Você terminou de apertar os parafusos, pode subir em cima dela, pode jogar a carga em cima dela que está pronta, tá? Tá aqui mais uma foto da Renata Clume, né? Daquela casa lá. Você vê ali as contenções embaixo e estruturação, como é que ela fica antes da concretagem. Tá dando para ver uns pinos aí em cima das vigas desse pavimento? Esses pinos, gente, são os pinos que vão dar sustentação não, ligação entre a laje e essas vigas, tá bom? Para não ficar só uma laje realmente apoiada. Então, quando se coloca a armação da laje, elas são travadas nesses pinos, né? Faz uma amarração nesses pinos para que a laje fique realmente estruturada aí nesses elementos de vida, tá bom? Aqui outras imagens, já não é mais residencial, eu tenho uma estrutura metálica de galpão, tá? Essa estrutura dá para você visualizar, ela é montada muito rápido, usa equipamentos de içamento, tá? E, e a limpeza do canteiro é bem interessante, tá bom? Então você vê só estocando os materiais, os pisos, e colocando eles na montagem aí com os equipamentos. Aqui do lado esquerdo da foto tem uma outra estrutura metálica que aqui já tem uma laje diferente daquela que nós vimos na casa da arquiteta Renata Krum, na casa que ela projetou, tá? Aqui eu já tenho uma laje chamada piso wall. É como se fosse uma parede, tá? Só que deitada. É uma parede metálica deitada. Então esse piso ele é feito de aço, tá? Com revestimento com OBS, né, que é aquela madeira prensada. Ela tem um isolamento acústico, sim, tá? Geralmente embaixo é colocado um isolamento acústico, mas a única diferença dela do concreto é que ela fica mais leve ainda. Então a estrutura fica muito clean, tá bom? Maior facilidade de ampliação. Pessoal, para ampliar uma estrutura de aço é muito mais fácil, porque eu tenho ali uma possibilidade de simplesmente chegar e soldar um perfil, fazer um reforço na parte de baixo, por exemplo, se a alma tinha 1 milímetro, eu vou lá e faço a alma não, a mesa, né? A mesa de baixo, a mesa de cima. Se tiver 1 milímetro, eu posso pegar uma chapa de 2 milímetros, fazer a solda lá e ela começa a trabalhar com 3 milímetros. Então, um reforço na viga, né? Então, eu posso botar mais carga em cima dela.
Então, através de algumas soldas, alguns reforços, eu posso estar trabalhando aí muito mais carga. Então, ampliação, reforma é muito mais facilitada, tá bom? Do que uma estrutura de concreto. E aí mantendo aquelas outras vantagens que nós vimos, a limpeza da obra e rapidez, etc. É bastante frequente a necessidade de ampliação de estruturas industriais, ocasião em que a expansão deve ser executada sem interferir nas outras atividades. Isso só é possível devido à precisão e menores dimensões das peças e a fabricação fora do local da obra, tá? Características aí que o aço permite. Facilidade de desmontagem e reaproveitamento. Pessoal, eu morei durante muito tempo num local que era sítio, né? Ali em Barbalha, perto de uma usina de cachaça. Eu fiquei firme, forte, né? Não me depravei e vivi para ver essa usina de cachaça parar de funcionar. Então, essa usina ela parou de funcionar, estava lá parado o prédio, passou quase 6 anos parado. E aí o dono disse, olha, não, eu não vou mais fazer usinagem aqui, eu não vou mais plantar cana-de-açúcar para fazer cachaça, nem açúcar, tudo mais. Eu quero desmontar tudo aqui. E aí tinham galpões de aço, tanques de armazenamento de aço, bombas de aço, tudo um monte de coisa de aço. Vendeu no quilo, né? E você tem ali um breve retorno do que você investiu. A estrutura serviu para o seu propósito durante anos e na hora da sua desmobilização ainda foi vendida por quilo, gerando ali algum retorno ainda para o dono, tá certo? Isso só é possível com estrutura de aço. Então eu posso ou desmontar e montar em outro lugar, tem essa possibilidade também, ou eu simplesmente vendo aquilo, né, a sucata. Muita gente se compra por sucata. A estrutura de aço tem a seu crédito, né, o valor residual, que não é perdido com a execução da obra, pois ela pode ser desmontada e transferida para outro local sem maiores problemas. Claro que tem custo envolvido, mas sem maiores problemas. Só tem vantagem, Paulo, no aço? Não, não é só vantagem não, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre as desvantagens. Outra vantagem, facilidade de vencer grandes vãos. Isso aqui eu já falei agora há pouco com vocês, devido à densidade do material, existe menor consumo de material, né? Então, eu posso vencer vãos maiores se eu utilizar estruturas de aço reforçadas, óbvio. Eu tenho a possibilidade de vencer vãos maiores, tá bom? A maior resistência do aço conduz à melhoria das condições para vencer grandes vãos, com menores dimensões das peças e menor peso, consequentemente, tá? Reforço. Ah, isso aqui está repetido, perdão, gente. Falei agora há pouco, né? Se reforma é a mesma coisa de reforço. Quando houver necessidade de aumento de carga, a estrutura pode ser facilmente reforçada em alguns casos, com a colocação apenas de uma chapa, uma viga ou coluna, tá? Então eu falei de reforma agora há pouco e já citei lá o reforço, né? Que era para citar aqui. Redução da carga das fundações, já falei para vocês também. O baixo peso próprio faz com que as cargas das fundações sejam reduzidas. Facilidade de vencer. Repetiu. Esse slide aqui está repetido. Perdão, pessoal. Desvantagens, então. Vamos para desvantagens, então. Essas vantagens, pessoal, que eu acabei de falar, elas são talvez o mais importante de vocês entenderem e aprenderem, tá? Então, eu vou fazer algumas atividades sobre vantagens e desvantagens do aço, beleza? Então, preparem-se aí, estudem bem. Vou disponibilizar esse slide para vocês estudarem bem sobre isso. Bom, quais são as desvantagens? Pessoal, como é mais caro o material, qualquer erro que eu deixe acontecer, eu tenho risco de maiores custos. Quais são os riscos, Paulo? Um erro de projeto, um pedido de material errado, né? Isso também vem do erro do projeto. Eu tenho
Se eu demorar no cronograma de execução, eu perco completamente a viabilidade do aço, tá? Porque se eu não faço a estrutura de aço no tempo dela, no tempo certo dela, se eu demorar demais, aqueles custos que eu falei para vocês que são fixos ao longo dos meses, né? Mão de obra, equipamentos locados, etc., eles vão tirar completamente a viabilidade, tá? Então, se o projeto não levar em conta todos os itens de construção, né, para estarem no local da obra na hora de executar, aí eu tenho tempo perdido e o preço pode ser de 5 a 20% maior se comparado com o processo tradicional, tá bom? E isso aí pode crescer ainda mais se acontecer como acontece em algumas obras aqui na região, de steel frame, né, de aço, que por falta de planejamento, estrutura e algumas outras coisas, você tem custos elevadíssimos, tá? Pouco indicado em construções pequenas. Pessoal, não adianta eu propor um negócio caro que tem um custo, que tem uma mão de obra específica, que usa guindaste para fazer uma casa popular, né? Não sei que seja realmente um conjunto habitacional que, no geral, fique mais barato, mas para fazer uma unidade habitacional pequena, com estrutura de aço, não tem muita lógica, não, tá? É muita preocupação técnica para um preço que vai ficar, um preço, vamos dizer, de mercado de área construída muito pequeno, tá bom? Então, realmente, você tem que estudar um pouco a viabilidade da utilização dessa proposta, desse sistema estrutural aço nos seus projetos, tá? Não pode ser também, vou botar em tudo agora. Não, não é bem assim, tá bom? Você tem que entender o cenário, ver quem é que está comprando o seu projeto, quem é que vai executar, né? Quem é que vai pagar por aquilo, se ele está disposto realmente a absorver os problemas do aço, os problemas da estruturação de uma casa com aço, tá? Ele é pouco indicado para construção pequena, como se trata de uma estrutura industrial, não se justifica economicamente a encomenda de poucas peças, principalmente aqui, lembrando que tudo isso que eu estou falando de desvantagem, eu estou me baseando aqui na região do Cariri, tá certo? Que a gente paga frete para trazer esses perfis, porque no mercado a gente tem, basicamente é um perfil que tem, que é o de 10 por 15 com chapa de 1,5 mm. Se eu não me engano, 1,5 mm. Só tem esse perfil. E aí, para casas, para vãos de 3 metros, 4 metros, não tem, ele não serve, tá? Eu teria que colocar uma viguinha dessa, um perfil I desse aí, a cada 1,5 m. Não tem lógica eu ficar colocando um monte de pilar, né? Dificuldade de transporte. A locomoção é mais complicada em locais ermos ou cidades distantes de grandes centros urbanos. Aqui no Nordeste nós já temos uma preocupação, mesmo em Fortaleza ou Recife, não, Fortaleza e Recife não, mas Rio Grande do Norte, João Pessoa, que são capitais um pouquinho menores, eu já tenho problemas na disponibilidade de alguns equipamentos, dependendo do porte da edificação, óbvio, de alguns equipamentos para içamento, tá? Então, uma empresa que, por exemplo, quer construir um prédio com aço, ela é quase que obrigatório ter umas duas gruas montadas no empreendimento. A grua é aquela torrezona, aquele guindastezão que fica fixo, né, nas construções. A WR aqui na região tem uma. É um equipamento caríssimo, mais de 1,5 milhão, 2 milhões aí quando tá novo, mas que tem um tempo de retorno muito grande, né? A WR talvez use essa torre porque ela constrói muita edificação vertical, né? Então vai se pagar um dia, ou se não já se pagou. Mas numa edificação que você vai usar estrutura metálica, é quase que obrigatório uma grua dessa, né? E se for para alugar é caríssimo, tá? Então essa dificuldade de transporte também, porque eu tenho que trazer para os, vamos dizer assim, eu tenho que pegar na siderúrgica, vamos dizer lá em Minas Gerais, no Sudeste aí, trazer para cá, né? Então eu já tenho aí uma questão de frete embutida, tá? Necessidade de amarração. O que é esse negócio de necessidade de amarração? A estrutura de aço necessita de perfis complementares para se unir às superfícies de fechamento. Então, essas amarrações é mais ou menos assim. O guindaste, quando ele vai fazer a montagem da estrutura de aço, ele precisa estar lá
içar aquela peça e aguardar ela ser parafusada ou soldada no local, né? Se não, eu preciso, se eu não tiver esse guindaste, né, se for levantado na talha, por exemplo, aí eu preciso de muito esforço e tempo para içamento das peças e às vezes algumas estruturas de apoio. Estruturas essas que vão ser soldadas temporariamente para poder suportar o peso e depois serem retiradas, né? Isso é um custo, tá? E você vai jogar aquele material fora depois. Contratação, desculpa, contração e dilatação constantes. Se essa movimentação característica do aço, ela deforma bastante devido principalmente, pessoal, à dilatação térmica, tá bom? Enquanto no concreto, o concreto esquenta muito nas superfícies, mas na parte interna ele não varia muito a temperatura. O aço, como ele é muito fino, os perfis de aço como são muito finos, ele esquenta por inteiro, então ele dilata bastante, tá? Então, se essa movimentação característica do aço não for respeitada e bem projetada, óbvio, podem surgir trincas nas paredes e nos pisos. Deve-se respeitar as especificações do projeto. Se ele determinar paredes de tijolo, não é aconselhável usar blocos, por exemplo, tá? Blocos de concreto. A precisão numa instalação, numa estruturação de aço é fundamental. Eu já falei que lá numa aula em sala, que a estruturação em concreto pré-moldado, ela já deve ser bem criteriosa, né? Porque se você errar a locação de um pilar, por exemplo, a viga que já está vindo pronta, ela não encaixa, simplesmente não encaixa. No aço, pessoal, essa precisão passa de centímetros para milímetros, tá? Então é muito mais preciso, eu não posso errar. A locação é muito mais criteriosa, o prumo dos pilares é muito mais criterioso, o afastamento é muito mais criterioso, a montagem, então tudo é muito mais criterioso para não haver erros, porque é fundamental. Planejar cada detalhe da estrutura de aço e seus desdobramentos pode levar meses, tá? Mas é necessário. Após a definição do tamanho da construção, a planta é desenhada pelo arquiteto e só então é encaminhada para o engenheiro calculista, especializado no material. A união dos perfis é feita por meio de parafusos ou soldas. Então, depois que o engenheiro pega esse projeto, já que a união é feita por parafusos e soldas, eu não posso ter erro. Quando eu mandar lá para a siderúrgica, olha, eu quero um perfil aqui de 10.133 milímetros, né? Um perfil de 10 metros e 13 centímetros. Não pode mudar 1 milímetro disso aí. Se mudar, já tem que fazer eu já tenho que fazer um enxerto, ou então tenho que cortar o perfil, e isso aí na obra é gambiarra e perda de dinheiro, tá bom? Se não é render, é uma possibilidade com estrutura de aço, tá? É óbvio que aqui o obturador da câmera tá dando a impressão de que o vão é bem maior desse balanço, mas são possibilidades aí da estrutura metálica, tá? Um perfil, pessoal, vamos dizer que esse perfil aí de cima, esse perfil metálico de cima aí, vamos dizer que ele tem aí 40 centímetros de altura, com mesa, que é a parte de cima e a de baixo, com mesa aí de 15 centímetros, ok? Então, 15, 40. Eu posso, vamos dizer que um perfil com a mesma geometria, 40 por 15, né? Ele não conseguisse vencer esse vão aí. Num cálculo estrutural, ele não consegue vencer esse vão. O que eu posso fazer para fazer ele realmente vencer esse vão com essa sinueta? Eu aumento a espessura da chapa. O tamanho do perfil se mantém. É óbvio que isso tem que ter no mercado, tá, gente? O perfil se mantém o tamanho, mas a espessura da chapa é maior, ou seja, eu vou ter mais material, tanto na parte vertical do perfil, quanto na parte horizontal, quanto na parte de cima e de baixo, tá? Então, muito do que eu posso fazer é fazer um reforço da estrutura com
a espessura da chapa e não com o tamanho do perfil, tá? Não com o tamanho da geometria do perfil I. Então, o aço, muitas vezes, ele pode ser esbelto com uma chapa muito grossa e muito pesado, entendeu? Então, muitas vezes você se engana com o tamanho de um perfil, achando que ele é pequeno, mas ele tem alta resistência, porque ele tem uma chapa muito espessa, tá? Então, essas são as possibilidades aí de você trabalhar estruturas de aço, tá? Por que que aço se vê tão bem com vidro? Porque o vidro expressa a esbeltez desse aço, tá? E quais são os cuidados, Paulo, que eu tenho que ter? Pessoal, olhem para essa imagem aí. Essa parte que tem uma parte, vamos dizer assim, meio que bem esbelta da cobertura, né? Dessa cobertura que está aí, ela vai desse balanço aqui, dessa parte da piscina, até mais ou menos a parte de dentro, lá onde fica aquela primeira parede, que parece uma lareira, né? Bom, o segredo aqui é o seguinte: essa esbeltez aparente aqui na fachada da casa, ela é transmitida devido a não ter nenhum tipo de elemento que necessite de instalações na parte de cima. Tá? Até a drenagem aí da cobertura deve ter sido dada com uma leve inclinação com a telha metálica lá para trás. Mas só tem, por exemplo, caixa d'água para abastecer o banheiro, essas coisas, provavelmente está lá na outra parte onde tem as divisórias, as paredes, etc. Tá? Que lá eu consigo realmente esconder. Então, muitas vezes a distribuição do layout da casa já diz muito sobre o que você quer de resultado na volumetria externa, tá? Então, o que eu quero falar com isso? Você, além de entender quais são as vantagens, desvantagens e possibilidades de uma estrutura de aço, você precisa também estudar como otimizar aquele resultado que você está querendo obter. Não é apenas, eu vou fazer uma estrutura de aço nessa casa e pronto, aí faz um projeto da casa igual como se fosse de concreto. Não. Você precisa pegar aquele conceito de estrutura metálica e dizer, poxa, eu quero fazer uma coisa bacana com isso. Vou trabalhar aqui a sinueta da casa, vou trabalhar aqui a esbeltez dos elementos, e para isso eu vou mudar o layout, eu vou mudar a proposta de layout, eu vou deixar o ambiente muito mais livre, vou botar a sala de estar integrado com a área gourmet, vou deixar, tá aí, ó, piscina perto da sala e tudo mais, tudo muito clean, tá? Então, é só uma proposta que vocês têm que estudar muito bem essa proposta para você não simplesmente usar um material bem mais caro, bem mais difícil de ser trabalhado, principalmente com relação às peculiaridades, né, deformações, trincas, prever trincas para evitar elas e tudo mais, e o resultado não ser assim tão compatível com o preço a mais, com as dores de cabeça a mais que você vai ter. Tudo bem? Senão você propõe uma vez e depois nunca mais. Ninguém mais aceita fazer uma estruturação com estrutura de aço. Beleza, gente? Dúvida? Estão muito calados vocês, hein? Tá aqui, é que eu não tinha visto. Paulo, é o seguinte, respondendo a tua pergunta. Mezanino, muitas vezes o mezanino ele é trabalhado como uma estrutura que é feita depois da execução da edificação e, e vamos dizer assim, é uma reforma que você não quer impactar em toda a casa. Vou dar um exemplo. Toda a casa não, todo o ambiente. Vou dar um exemplo. Shopping. Você vai fazer uma reforma, pegou uma sala no shopping, quer fazer um mezanino para poder, sei lá, botar um escritório em cima, ou botar um depósito em cima, ou uma vitrine em cima. Não sei. Um café, não sei. E o shopping já estipula, olha, mezaninos a serem feitos aqui não pode ser de concreto, tem que ser de estrutura de aço. Por quê? Uma das vantagens do aço. Depois eu venho, corto o aço, jogo embora, boto em cima do caminhão e vou embora. Não preciso de demolições excessivas, entendeu?
Vocês têm que entender que esse negócio de colocar o mezanino vai depender do tipo de solução que você está dando. Por quê? Se eu vou fazer um mezanino metálico leve, que não tem assim tanto vão, que não é tão complicado de fazer, não é muito pesado, eu não preciso fazer outros pilares. Realmente eu venho, faço uma estruturação ali na própria parede, no próprio pilar, na própria estrutura de concreto que já existia. Já se é uma estrutura muito pesada, aí sim eu vou ter que colocar os pilares, entendeu? Deu para responder aí, Paulo? Então depende de cada projeto. Não adianta você achar que é um resultado só, tá? Então, então você tem que analisar projeto por projeto, beleza? Ó, o aço, se ninguém tem mais pergunta, né? O aço é um material que aceita muito bem esforços de tração. Isso aqui nós já vimos, né, gente? Ele é muito bom nas duas disciplinas, tá? Vamos lembrar aqui das características do aço. Por que que o aço está no concreto armado? Para ajudar o concreto a resistir o esforço de tração que ele não é muito bom. E aí, dentro desse aspecto, vem a flexão, né? Porque a flexão ela é compressão e tração na mesma seção transversal, e aí, na parte tracionada, o aço trabalha bem. Quando eu estou falando de perfis de aço, ele tem uma densidade muito grande, consumo de material pouco, ele é ótimo. E ele resiste muito bem tanto à compressão quanto à tração, tá? Ou seja, é um material que tem uma eficiência bacana. Só que quando eu estou falando de compressão, existe um fenômeno que pode surgir, dependendo da esbeltez do material, chamado de flambagem. A flambagem, que a gente até conversou lá em concreto, a flambagem aqui no aço ela é destacada, ela é bem mais preocupante. Por quê? Porque os perfis são mais esbeltos, os perfis são mais leves, no geral, tá? Então ele flamba mais fácil se eu não tiver controle sobre a carga que vai ser aplicada e o tamanho do perfil. Então, no dimensionamento primário, né, a priori, eu posso ver lá, ó, o perfil I de dimensões tal por tal, na chapa tal, aguenta o peso de 20 toneladas. Mas na aplicação dessa carga, esse perfil só a seção transversal não vai conseguir aguentar, vai conseguir aguentar o peso, mas ele vai sofrer flexões, né, que são difíceis de serem calculadas, onde essas flexões vão ocorrer. O nome disso é flambagem. Então, para evitar o surgimento de flambagem, elementos comprimidos de aço são mais robustos, tá? Então, onde é que está a eficiência do aço? É sempre na tração, porque quando eu estou tracionando a peça, não tem como ele flambar, não tem como ele sair do seu eixo, tá? Então, se eu estou trabalhando tração no concreto, ele está muito mais eficiente. Se eu garantir que o elemento esteja apenas tracionado, ele fica muito mais eficiente, menos consumo de material, menos peso, muito mais eficiência, tá? Então, o aço é um material que aceita bem esforços de tração simples e flexão, sendo melhor no primeiro, ou seja, tração simples. O problema da flambagem, em decorrência da esbeltez das peças estruturais, diminui a vantagem da utilização de peças quando submetidas a esforços de compressão elevada. Não quer dizer que eu não tenho que usar o aço na compressão, quer dizer que quando eu tiver uma compressão elevada, eu vou ter que usar uma margem muito maior, uma geometria diferenciada, consumo de material um pouco maior, para fazer com que esse pilar não sofra uma flambagem ali que venha provocar uma ruptura ou alguma patologia. Tá bom? Dúvidas? Dúvidas? Não. Então, beleza. Bom, de conteúdo do aço, só está faltando uma partezinha que eu não vou passar hoje, tá? Eu vou passar aqui agora, pessoal. Na verdade, eu vou falar para vocês aqui, vou colocar lá uma atividade no Classroom. É uma atividade sobre aço que a gente vai fazer, tá?
que a gente vai fazer para fixar o assunto, beleza? Eu vou. Sim, Ariadne, essa semana está sendo bem puxada para corrigir tudo, tá? De todas as disciplinas, beleza? Então, a correção da lista de exercícios, eu vou ver se eu consigo corrigir todos, tá? Se eu não conseguir corrigir todos, eu resolvo todas as questões que faltam para que vocês saibam se acertaram, se erraram, como é que ficou, tá bom? Eu estou correndo para ver se eu consigo corrigir todas, tá? Mas algumas fotos ficaram ruins, outras meio apagadas, outras desfocadas, mas eu estou tentando ver aqui se eu consigo, tá bom? Aí eu dou um retorno para vocês. Então, essa atividade sobre aço, ela é importante para vocês fixarem esse assunto, foquem principalmente nas vantagens e desvantagens desse aço, tá? Porque na utilização desses materiais em arquiteturas, é muito importante o domínio do arquiteto sobre vantagens e desvantagens dele, para que você possa viabilizar com o cliente. A primeira discussão que você vai ter é com o cliente, tá? Depois você vai chamar ali um arquiteto, um engenheiro, parceiro, para descobrir, olha, o que é que eu tenho que alterar aqui para usar esse material? Eu tenho um vão aqui tal, qual é mais ou menos o tamanho do vão, tudo mais, quais são os cuidados que eu tenho que ter na utilização desse material, e isso e aquilo, tá bom? Então vamos cair para cima desse estudo. Basicamente é vocês fazerem uma pesquisa, tá? De arquiteturas com utilização de aço. E eu vou focar mais na parte verticalizada, ok? Então, cadê minha foto aqui? Então, por exemplo, ó, quando eu tenho um elemento muito alto, né? Quanto mais alto ele é, quando eu tenho a ação do vento aqui, ó, eu tenho uma possibilidade de, vamos dizer assim, instabilidade devido às ações laterais. Então, o que é que eu faço? Basicamente, eu estruturo isso daqui internamente com um elemento mais rígido, que é aquele concreto. Então, nós vamos trabalhar nesse exercício quais as possibilidades e as particularidades da utilização do aço em estruturas verticais, tá bom? Vou passar o roteiro bem direitinho para vocês. E vocês vão trazer, aí não precisa ser vertical, isso é só um ponto do trabalho. Vocês vão trazer arquiteturas que têm uma grande influência do material utilizado, da estrutura utilizada. Alguns de vocês já trouxeram arquiteturas aparentes com aço, né? Lá naquele trabalho. Então, vamos só organizar para que vocês não usem as mesmas arquiteturas. Então, você vai fazer o trabalho e não vai usar a mesma arquitetura de lá. O contexto não é mais estrutura aparente, o contexto agora é estruturação em aço, tá bom? Vou passar o roteiro para vocês de hoje para amanhã, para vocês fazerem essa atividade. Alguma dúvida, pessoal? Tamila, meu prazo é amanhã e eu tô agoniado porque eu vou ter que corrigir ainda um bocadinho de coisa hoje, tá? É muita coisa, realmente é muito trabalho e eu vou ver como é que eu faço. Passo por cima, rápido, só para ver se realmente a pessoa fez o trabalho e faça a correção depois. Como é que eu vou fazer? Porque o meu prazo eu acho que é amanhã, mas com certeza vão adiar um pouco, porque senão não consigo entregar, tá? Então, assim, respondendo a tua pergunta, o prazo do lançamento das notas seria amanhã, mas eu acredito que vamos ter aí até o fim de semana para lançar, tá? Porque a gente está muito sobrecarregado aqui, principalmente porque quem tem mais de duas disciplinas, né? Como eu tenho quatro disciplinas, então eu estou essa semana está sendo bem puxada, tá? Beleza, pessoal. Então, uma boa noite para vocês. Eu só vou botar esse vídeo aqui e botar a atividade amanhã, tá? Provavelmente. Um abraço para vocês, boa noite. Qualquer coisa, entre em contato aí no WhatsApp, que eu estou sempre disponível, tá bom? Um abraço.